Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, que alegria, que alegria. Vindo para cá, entrando nessa igreja, me lembrei do Salmo 121 que diz assim: que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do... Vamos para o jovem Oh, glória. E aí me disseram assim: Alessandro, se prepara, você vai se deparar com o grupo mais animado do estado de São Paulo. Eu falei: eu duvido. Eu só acredito vendo, eu sou igual Tomé, eu só acredito vendo. Então vamos ver se de fato esse grupo é o mais animado do estado de São Paulo. Quem aqui é um filho amado de Deus, diga: ô glória. Eita, rapaz, acho que não estavam mentindo não, né? Quem aqui quer sair transformado pela graça de Deus, diga: ô glória. Tá bom, vocês já me convenceram. Agora vocês vão fazer o seguinte: você vai olhar para quem está do teu lado aí, você vai dar aquela intimada assim na pessoa, mas é para intimar mesmo, tá? Você pega aqui no ombrinho dela com firmeza e fala assim: escuta aqui, irmão, fala aí. Você nem se atreva a sair daqui hoje da mesma forma que você chegou. Portanto, trate imediatamente de pôr um sorriso bem grande nessa cara, porque Deus te ama. Amém? Vamos aplaudir o amor de Deus. Deus te ama. Amém? Olha, há 22 anos atrás, quando eu entrei numa igreja como essa, eu achei que tinha caído de paraquedas e Deus estava me falando: tem muita pessoa hoje aqui se sentindo assim: o que eu estou fazendo aqui? Achando que caiu aqui de paraquedas. E naquele dia, pessoas disseram para mim: Deus te ama. Olha, nenhuma frase bem elaborada, muito teológica ou filosófica. Simplesmente disseram: Deus te ama. Isso foi o suficiente para eu ficar uma semana sem dormir, pensando nisso, batendo na minha cabeça o tempo todo: Deus te ama. E assim, eu me sentindo o pior ser humano naquele dia. Eu não me sentia nem digno de ter entrado naquela igreja, mas disseram assim para mim: Deus te ama. E aquilo foi o suficiente para trazer em mim uma inquietação, um negócio louco dentro de mim que falou: semana que vem, na semana seguinte, eu tive que voltar lá. Mas não preciso ir lá de novo. E na segunda vez eu constatei que realmente Deus me amava, que ali era o meu lugar, que ali era a porta que Deus estava abrindo para que eu pudesse entrar e nunca mais sair. E hoje eu estou completando quase 22 anos de caminhada de fé. Uma caminhada, um relacionamento ininterrupto com Deus, que só vem aumentando, aumentando e aumentando. Eu me chamo Alessandro Borges, agora em julho eu vou completar 40 anos de idade. Eu sei que não parece, mas já vou fazer 40. Sou casado com a Érica há 13 anos, em julho completamos 13 anos de vida matrimonial. E temos um filho chamado João Pedro, de 9 anos. Hoje eu vim acompanhado da minha grande progenitora, intercessora, a minha mãe querida, a Dona Edith. Gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para ela. Essa mulher que se deu a mim, que permitiu que eu viesse ao mundo, que deu a sua alma, o seu coração e seu ventre para que eu pudesse habitar 9 meses. E me deu um pouco do biotipo dela também, Me pareço mais com ela do que com meu pai. Eu sou da paróquia São José de Vila Zelina. Aliás, vamos aplaudir São José, hoje é dia dele, Amanhã é dia 19, mas como é domingo da quaresma, a festa foi antecipada para hoje. Então estenda sua mão assim em direção a São José e diga assim comigo: salve guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem. E defendei-nos de todo mal. Amém. Valei-nos, São José. Que alegria, meus irmãos, estar aqui com vocês nessa noite para falar de um tema muito oportuno. Uma palavra que Deus hoje trouxe para cada um de nós. Deus nos trouxe essa palavra hoje. O tema de hoje é: Ele te escolheu de forma improvável. Tanto que quando eu entrei aqui e vi essa multidão, eu falei: meu Deus do céu. Hoje certamente a escolha de Deus para ser o seu emissário, o seu mensageiro, o seu arauto, foi a mais improvável que tinha. Ainda eu falava para minha mãe: olha, eu não sei o que a gente vai fazer lá, porque aquele grupo lá só chama gente famosa, né? E nós, né? Quem somos nós? Na fila do pão, né? Não somos ninguém. Ninguém nos conhece. Que assim continue. Porque eu quero ser conhecido no trono de Deus. Eu quero ser conhecido no céu. Eu quero entrar no céu e Jesus dizer: escuta, você é Alessandro? Eu vou dizer: sim, Senhor, sou eu. Vem pra cá, minha mãe falava muito de você. Mas aqui na terra eu não tenho essa pretensão mesmo, não. E Deus tinha inúmeras possibilidades para trazer aqui hoje. E Ele escolheu a mais improvável. E por quê? Porque Deus é assim. Ele age de forma diferente. Os critérios deles não são iguais aos nossos. E olha, nós vivemos hoje permeados de crises, né? E antigamente, nós passávamos por um período de crise, às vezes uma crise financeira, às vezes uma crise amorosa, às vezes uma crise profissional, às vezes uma crise acadêmica, às vezes uma crise familiar, e agora não, você nem terminou de administrar uma e já está entrando em outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E aí, como vai? E para ter estrutura para suportar tudo isso, só com a fé em Deus. Quem tem fé hoje tem um grande diferencial. Quem não tem fé não sabe nem quem é mais. Essa é a grande realidade. E olha, entrar aqui nessa igreja hoje acendeu dentro de mim uma esperança de que o mundo ainda tem jeito. Porque quando eu vou no shopping eu falo: Senhor, acho que agora acabou. Não tem mais jeito não, o negócio está feio. Quando eu entro no shopping eu já me sinto deslocado. Eu já fico falando: será que eu estou no lugar certo? É aqui mesmo? Mas entrando nessa igreja hoje, Deus falou: filho, ainda dá para consertar ainda. Eu ainda tenho pessoas que acreditam, e você precisa acreditar também. Então nós precisamos acreditar que o mundo tem jeito. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: olha, ainda dá para arrumar, dá para consertar, o mundo ainda dá para reverter essa situação. Por isso Deus te trouxe aqui, Ele te chamou aqui hoje, porque você é um escolhido, é um eleito de Deus. E olha, que Deus tinha um povo numeroso para escolher. Você foi escolhido a dedo, de forma minuciosa, criteriosa por Deus. No meio de uma população, de uma metrópole, com bilhões de habitantes. Milhões de habitantes. Você foi um escolhido, uma escolhida. Você poderia estar em qualquer lugar agora, gastando o seu tempo. Você poderia estar numa festa, numa balada, você poderia estar na sua casa, você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas você veio aqui hoje, você fez a melhor escolha, você ouviu o chamado de Deus. Talvez Deus usou alguém para te chamar. Eu fui lá hoje porque o Max me convidou, mas o Max foi um instrumento de Deus. Foi só um instrumento de Deus. Então eu queria que você pegasse o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, de 26 em diante. E quando eu me deparei diante deste texto, então eu fui acometido de uma crise existencial. Sabe aquela crise existencial que você fala assim: afinal de contas, por que e para que eu vim ao mundo? Eu não sei você, mas eu não pedi para vir ao mundo. Vocês pediram? Sim ou não? Você foi lá no trono de Deus e falou assim: Senhor,
Aqui no céu está muito tranquilo, muito paz, muita coisa boa, é só amor, é só louvor. Eu queria descer lá no mundo, me manda para lá. Lá o circo está pegando fogo. De repente lá eu tenho mais utilidade, né? Não. Você veio ao mundo não por uma escolha sua, mas por uma escolha de Deus. Foi Deus quem te deu a existência. Foi Ele quem te idealizou. Foi Ele quem sonhou, projetou tudo. E quando Deus te enviou para esse mundo, não foi por acaso, não foi do acaso e nem foi para o acaso. Você nasceu para dar certo. Olha para quem está do lado e fala assim: meu irmão, você nasceu para dar certo. Fala para ele assim, ó, então para de mimimi, nhenhenhen, tititi. Você é um projeto de Deus. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1, 26 em diante, 26 a 29 apenas. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, uma escolha improvável de Deus também. E olha o que Paulo diz no versículo 26. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos. Cara, como isso serve para vocês, mano? É ler isso aqui e olhar para vocês e falar, não, acho que Paulo não escreveu para a comunidade de Coríntios, ele escreveu para os jovens sarados da parada inglesa. É sério. Ó, a primeira palavra, ele fala vede, ó, vejam, dá uma olhadinha aí. Olha o povo que está aqui, vede. Irmãos, aí ele fala assim, ó, o vosso grupo de eleitos, está vendo esse grupo de eleitos aqui? Olha o que Paulo diz. Não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Vocês estão vendo sábios por aqui ou não? Estão vendo poderosos por aqui? Vocês estão vendo alguém nobre aqui? Proveniente de uma realeza, de uma família de reis, príncipe? Não tem, né? Aí vem a paulada, né? Olha o que ele diz agora no 27. O que é estúpido no mundo, eu estou com a Bíblia da Ave Maria, mas eu acredito que tem tradução que diz o que é louco para o mundo, né? Eu acho que seria mais adequado para vocês, né? Ah, vocês estavam cantando aí, não estavam cantando? Aí, louco, aí, né? Tá quase atropelando o pequenininho aqui Cadê o menininho da camisa do Brasil aqui? E aí, ó, olha o que Paulo diz. Eita, deixa eu segurar aqui. O que é louco para o mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. O que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. Veja quais são os critérios de Deus. Ele escolhe aquilo que para o mundo é loucura. Eu tenho certeza que tem gente aqui que quando olhou para vocês na hora do louvor, falou, mano, que bando de louco é esse? Aqui tem louco, hein? Eu já vi louco, mas aqui tem louco, hein? E assim, ó, daquela louco de estirpe assim, né? Mas loucos de amor por Jesus. Para confundir os sábios, escolhe os fracos para confundir os fortes, escolhe aquilo que é vil e desprezível, escolhe os que não são para confundir os que são, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém diga assim, Deus me escolheu porque eu era o mais preparado, o mais capacitado. Não, você já deve ter ouvido esse dito popular, Deus não escolhe capacitados. É Ele quem capacita os seus escolhidos. Vocês já ouviram falar de um homem chamado Francisco de Assis? Vocês sabem mais ou menos em que ano esse cara morreu? Esse cara morreu mais ou menos, não sei se alguém aqui era nascido 1230 e alguma coisa. Alguém era nascido aqui nessa época ou não?
A Francine era? Foi contemporânea de Francisco de Assis, Francine? Ah, de Matusalém ainda? Misericórdia. Rapaz, tá fazendo hora extra, né? Olha, Francisco de Assis passou por esse mundo aqui, fez a sua experiência humana há mais de 800 anos. E até hoje é lembrado quantas vocações nasceram na igreja por inspiração da vida de Francisco. E sabe o que esse homem dizia? Uma vez ele foi indagado, disseram assim: Francisco, escuta, você não é sábio, não é poderoso, não é nobre. Por que as pessoas te seguem? Ele simplesmente virou e disse: porque Deus não encontrou ninguém pior no mundo do que eu e me escolheu para manifestar a sua glória. Aí eu fico pensando, se Francisco disse que Deus não encontrou ninguém pior do que ele no mundo para manifestar a sua glória, aí mais uma vez eu digo, quem sou eu na fila do pão? Então, meu irmão, se você está aqui hoje, agora é a parte ruim da coisa. A parte boa é porque Deus te trouxe aqui, Ele te escolheu. Nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça se não for da vontade de Deus. Olha aí um momento de cura interior para os carecas, hein? Então você está aqui hoje é uma vontade de Deus. Deus te escolheu diante de muitas possibilidades. Mas lembre-se, Deus te escolheu não porque você era o melhor. Talvez éramos os piores. Deus não viu ninguém no mundo melhor do que nós e nos escolheu para manifestar a sua glória. Então, meus irmãos, quer escolha mais improvável do que essa? Paulo é uma escolha improvável. Esse homem que escreve esse texto aqui, antes de se converter ao cristianismo, era um judeu, fariseu, perseguidor de cristão. Quando o cristianismo surge, ainda nem eram chamados de cristãos, era conhecido como a seita do caminho, o caminho. E olha, a igreja primitiva, todos os cristãos eram provenientes do judaísmo, e isso enfureceu Paulo. Ele falou, como assim? O que esses caras estão pregando? Esses caras estão falando aí com essa doutrina? E Paulo passa a perseguir os cristãos. Paulo recebe carta branca dos judeus para perseguir, para flagelar, para matar cristãos. Tanto que Paulo presenciou o primeiro martírio de um cristão, Estevão. Diácono Estevão foi morto apedrejado com o consentimento, com o carimbo, o imprimatur de Saulo. Quando Deus escolhe ele no caminho para Damasco, Deus avisa Ananias. Ananias fala, Senhor, o senhor tem certeza? É isso mesmo, você está chamando esse cara aí? Porque o que eu escuto falar desse cara é que ele está matando pra caramba. E Deus fala, é ele que eu escolhi, ele é o meu escolhido, para levar meu nome às nações. Ananias falou, quem sou eu para contrariar uma escolha de Deus? Se ele falou que é isso, vamos para cima. E Saulo se torna Paulo, de perseguidor, passa a ser o maior anunciador da palavra de Deus. O apóstolo dos pagãos, o apóstolo dos gentios. Amanhã, quem for à missa amanhã, vai ouvir, na primeira leitura, outra escolha improvável de Deus. Um jovem franzino chamado Davi. No ano 1000 a.C., o povo de Israel pediu um rei. Por quê? Eles viviam em regime tribal. Eles viviam como tribos, eram 12 tribos. Então eles não tinham um exército. Não sabiam manusear uma espada. E se sentiam ameaçados pelas nações pagãs que já viviam o regime monarca. E todo rei tinha o seu exército. Então eles tinham medo, a qualquer momento eles poderiam ser atacados. Toda hora as nações pagãs estavam assediando para entrar lá, invadir, acabar com tudo. E eles pediram para Deus um rei, porque eles precisavam se proteger. Foi a maior burrada que eles fizeram. Porque eles viviam em regime tribal. Era uma comunidade. Tudo que eles plantavam, eles partilhavam entre todos. Tudo era
partido em comum, bem comum. Na hora que você elege um rei, esse rei não vai trabalhar, alguém tem que sustentar ele, não é? Sim ou não? Só que ele vai ter uma rainha também, que não vai trabalhar, alguém precisa sustentar ela, não tem? Quem que vai sustentar? O povo. Como? Começa a pagar impostos. Ah, mas o rei precisa também de um conselheiro. Esse cara vai trabalhar? Alguém vai ter que bancar ele também. Quem que vai bancar? Mas aí o rei precisa também de um chefe, de uma guarda, de um exército. Precisa de um exército também. Ou seja, o povo agora começa a pagar imposto para sustentar uma monarquia. Mas pediu, Deus deu, Saul. Só que Saul começou a ser um rei tirano, soberbo. Começou a querer ser um rei igual aos reis pagãos. E aí a graça de Deus saiu de Deus, se desagradou com Saul. E Deus chama o profeta Samuel e fala para ele que vai eleger um novo rei segundo o seu coração. E aí, vocês vão ver amanhã na leitura, Deus pede para o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, que lá ele iria ungir um rei. Então ele encheu lá o chifre de óleo lá e foi para lá. Jessé tinha 7 filhos. Quando Jessé recebe o profeta, ele sabia qual era o motivo da visita do profeta. Então pediu para os filhos ficarem bem arrumados, bem apresentados, porque possivelmente um daqueles ali seria o novo rei de Israel. Quando o profeta chega na casa de Jessé e vê Eliabe, que era o primogênito, um homem grande, um homem forte, um guerreiro, um homem que manipulava uma espada como ninguém, um homem de boa aparência, até o profeta se encantou e falou, só pode ser esse cara aí. Deus falou assim, não. Samuel, Samuel, não te deixe levar pelas aparências, porque Deus vê a face, o homem vê a face, mas Deus vê o coração. E o profeta falou, não sirva o almoço, porque não é nenhum desses que está aqui. Você tem mais algum filho, Jessé? Ele falou, todos os meus filhos estão aqui, o único que não está aqui é o caçula, Davi, que está lá, pastoreando ovelhas lá. Falou, então vai chamá-lo, nós não vai comer sem antes Davi chegar. Aí chega Davi, um jovem, magrinho, mal aguentava segurar uma espada na mão. A única coisa que ele sabia fazer era tocar harpa, manipular uma funda para espantar os lobos que vinham, tentar roubar suas ovelhas e pastorear ovelhas. É isso que ele sabia fazer. E Deus falou, é esse aí. Aí eu fico perguntando, por que Deus escolheu ele então? Porque os critérios de Deus não são os critérios dos homens. Deus, ele olha o coração. E se Deus te trouxe aqui hoje, é porque ele conhece o seu coração. E saiba de uma coisa, você veio ao mundo com um propósito. Deus não te deu a existência, Deus não te mandou para cá sem propósito nenhum. Deus não te mandou para esse mundo somente para dormir, comer e assistir Netflix. Embora seja muito bom, mas não foi só para isso. Deus, quando te mandou para cá, te mandou com um propósito, uma missão. Eu te pergunto, e você não precisa me responder, você sabe por que e para que Deus te mandou para cá? Você sabe qual é a missão que Deus tem para você? Pois eu posso te dizer uma coisa, meu irmão, é melhor você descobrir o mais rápido possível, porque o tempo está acabando. O cálice se encheu. Aqueles grãos de areias da ampulheta estão se acabando. Deus tem pressa, não dá mais para esperar. Ah, Senhor, aí você vai dizer, igual outra escolha improvável de Deus, o profeta Jeremias. Ah, Senhor, mas eu ainda sou uma criança, nem sei falar. E Deus diz ao profeta Jeremias, ainda antes que fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, eu já te amava, eu já te consagrava e te constituía profeta das nações. Meus irmãos, eu entendi essa passagem bíblica de Jeremias 1,4, o dia que eu fui no primeiro ultrassom do meu filho com 8 semanas de gestação. Quando eu cheguei lá nesse ultrassom, o médico disse, olha que legal, sabe quanto que ele tem? 2 centímetros de vida. Eu falei, é uma azeitona ou é um ser humano isso aí? E aí, meus irmãos, na hora que começou a passar um negócio lá e o coração começou... Eu falei, misericórdia. Esse barulho todo é desses 2 centímetros de gente aí?
Sim. E ali, aqueles 2 centímetros de gente, Deus já conhecia, Deus já amava e Deus já consagrava. Sabe o que é consagrar? Consagrar é tornar algo sagrado. E para Deus, você é sagrado. Ainda que o mundo te trate como um objeto descartável, para Deus, você é valiosíssimo. Olha, se um dia você entrar em crise existencial, se um dia você quiser saber qual é o seu valor, eu tenho a resposta parafraseando Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele diz, preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Se quiseres saber qual é o seu valor, olhe para Cristo crucificado. Você vale o preço de um Deus crucificado. É esse o preço que você vale, porque foi esse o preço que Jesus pagou para te salvar, para te dizer o quanto Ele te ama. Então pare, meu irmão, de ficar mendigando o amor e a atenção das pessoas, porque Deus te ama com um amor incondicional. Ele não põe condições. Mesmo que um dia, espero que isso não aconteça, se um dia você vier a estar num estado vegetativo, que você já não tem mais utilidade nenhuma, serventia nenhuma para o mundo, Deus vai continuar te amando, porque Deus não te ama por aquilo que você faz, Deus te ama por aquilo que você é, imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus, você é o reflexo da beleza de Deus. Deus olhou no espelho, se contemplou e te deu a existência. Eu costumo dizer que depois que Deus nos criou, Ele joga o molde fora, né? Que é para não correr o risco de criar ninguém igual a nós. Ninguém é igual a você. Pode ter gente parecida com você, mas igual a você não tem. E eu posso te afirmar isso porque eu conheço 2 irmãs gêmeas que são idênticas por fora, mas são 2 pessoas totalmente diferentes, gostos diferentes, comportamentos diferentes. Então ninguém é igual, nem gêmeos são iguais. Você é único para Deus. Ninguém vai te substituir. E olha, meus irmãos, Deus é tão bom que hoje Ele está te trazendo aqui. E aos poucos, à medida que você for estabelecendo, se aproximando mais dEle, Ele vai te revelando qual é a vontade dEle na sua vida. Porque se Ele fosse falar, embora Ele tenha pressa, mas se Ele fosse falar tudo que Ele tem para você assim, na lata, você ia sair daqui correndo, nunca mais ia voltar aqui. Você ia falar, Deus me livre, tudo isso eu? Imagina! Isso, ó, a única vez que Deus fez isso foi com o profeta Jonas. Quando Deus escolhe o profeta Jonas e fala para ele, olha, você vai lá em Nínive. Olha, para mim Nínive é como São Paulo. Uma nação numerosíssima que estava assim, ó, descendo ladeira abaixo no pecado. Estavam ofendendo tanto a Deus que chegou até a presença de Deus o pecado daquele povo. Deus chama Jonas e diz, você vai lá e pede para que se arrependa, senão eu vou acabar com tudo em 40 dias. Aí ele falou assim, ó, você vai para lá. O que Jonas fez? Ele foi para cá. Ele foi para o lado oposto. Ele fugiu da missão que ele recebeu de Deus. Porque Deus revelou a missão por completo. E de fato, era uma missão grandiosa. Era um povo muito numeroso. E ele detestava esse povo porque era um povo hostil. Era um povo perverso, nefasto. Ele detestava esse povo. Falou, eu vou lá? Imagina. É a mesma coisa assim, quem é corintiano aqui? Não, quem é palmeirense? Baixa a mão, quem é palmeirense? Imagine para você, você vai lá, palmeirense. Você vai no estádio do Morumbi, lá tem 100 mil corintianos. Deus fala assim, você vai lá, vai pegar o microfone e falar para aqueles 100 mil corintianos que Deus pediu para eles se arrependerem, senão Deus ia acabar com tudo. Que ou eles mudam de time, não ele ia acabar com o Corinthians. É sério, você teria coragem de ir lá num estádio com 100 mil corintianos, sendo palmeirense, para falar de Deus para aquele povo?
Você teria essa coragem toda? Vamos ser sinceros. Jonas não teve coragem. Jonas foi para o outro lado. Aí você deve estar pensando assim: ah, mas aí então Deus viu que Jonas era covarde e desistiu dele, escolheu outro. Não. Deus não volta atrás nas suas escolhas. Ou seja, para de ser fujão. Fujona, não fuja de Deus. Fujonas, né? Não adianta fugir, porque Deus te escolheu. E uma vez que a escolha dele caiu sobre você, ele não vai mudar de ideia. Ele não vai escolher outro no seu lugar. Tanto que Jonas se escondeu num navio. Ele foi lá para o convés, lá para baixo do navio lá. Aí sabe o que aconteceu? Deus falou assim: ah é? Ele vai se esconder? Vou agitar o mar um pouquinho. Começou a agitar o mar. E aí o negócio começou a querer naufragar. Todo mundo entrou em desespero. Ninguém acreditava em Deus, né? Ninguém nem conhecia. Deus era um Deus invisível ainda. Jesus ainda não tinha vindo ao mundo mostrar a verdadeira face de Deus. Então eles não conheciam Deus e começaram a entrar em desespero. Cada um começou a invocar a sua entidade lá para ver se salvavam, que eles iam naufragar. E aí, meus irmãos, no meio do desespero, encontraram um cara lá tranquilão, dormindo lá embaixo. Lá falou assim: escuta, camarada, nós estamos prestes a naufragar, nós vamos morrer. Tá todo mundo lá em cima invocando a sua crença para ver se, né, a gente escapa dessa. E aí ele ainda, na maior cara lavada, fala: eu acho que tudo isso aí é por minha causa. Como é que é? É porque Deus me deu uma missão, eu estou me escondendo. Ah, mas pegaram o cara pela orelha, levaram ele lá em cima. E aí fizeram uma sociedade com ele. Falaram: vamos fazer uma sociedade com você. Sabe qual vai ser a sociedade com Jonas? Você vai entrar com o seu traseiro e nós vamos entrar com o pé. E ó, fizeram assim, ó, pum, chutaram ele para fora do navio. E aí acalmou a tempestade. E aí a narrativa diz que Jonas foi engolido por uma baleia, ficou 3 dias e 3 noites na barriga de uma baleia, prefigurando o período que Jesus ficaria na mansão dos mortos antes da sua ressurreição. Foi um retiro espiritual. E depois de 3 dias fazendo esse retiro, Jonas percebeu: cara, Deus não vai sair, vai ter que ser eu mesmo. Ele não vai escolher outro, já fiz de tudo para ele desistir. Ele não desiste, ele já viu que eu sou o cara mais covarde, mais cagão, mais frouxo, e ele não escolhe outro. Ele vai ter que ser eu mesmo. Senhor, eu vou lá. E ele foi, e ele pregou, e todos se converteram, desde o rei até o mais simples camponês. Até os animais fizeram jejum, se vestiram de cinza, sentaram em cima da cinza, colocaram saco pretos no corpo, jejuaram, oraram, e Deus livrou aquele povo da destruição por causa da pregação de Jonas. Você tem ideia, meu irmão, que Deus pode salvar o mundo através do seu testemunho? O seu sim a Deus pode salvar a vida daqueles que moram na sua casa, pode salvar a vida daqueles que trabalham com você, pode salvar a vida daqueles que estudam com você, porque eu nunca vi um mundo tão perdido que nem o mundo de hoje. As pessoas perderam a noção de tudo, perderam a noção de pecado. As pessoas querem ser deuses agora, querem ocupar o lugar de Deus. Então, meus irmãos, nós somos os apóstolos da última hora. Deus hoje te trouxe aqui para dizer: filho, filha, eu te escolhi, eu te trouxe aqui. Sim, não era a melhor escolha, não era mais provável, não era mais improvável mesmo. Porque eu quero manifestar a minha glória. Eu quero salvar almas através do seu sim, do seu testemunho. E quantas vidas Deus salvou através do meu chamado ao longo desses 22 anos de caminhada. Vidas que Ele permitiu que o testemunho chegasse até mim. E vidas que Ele nem deixou eu saber para não me envadecer também, né? Porque Deus é assim, Ele não deixa a gente ficar sabendo de toda a obra que Ele faz através de nós para a gente achar que não foi a gente. Porque a obra é dEle. Nós somos só um instrumento na mão dEle. Mas quando a gente está vivendo um momento de deserto na caminhada, sabe quando você fala assim: Senhor, será que de fato o meu chamado, o meu testemunho, o meu ministério está salvando alguém? Aí, na hora que Deus se pega, né, você nesse momento de crise, e a gente passa por esses momentos de crise. Quem é pregador sabe disso, quem é músico sabe disso. E aí, quando Deus pega a gente nesse momento de crise, Ele deixa um testemunho chegar até nós, de que alguém voltou para Deus por causa de nós. Sabe para quê? Para dizer: filho, continua.
para de ficar aí se lamentando, eu estou fazendo a obra. Faça a sua parte, eu estou fazendo a minha, a sua parte é 1%. Eu estou fazendo as 99%. Para de ficar se lamentando aí, porque o tempo que você está perdendo aí se lamentando, tem alma se perdendo. Então, meu irmão, Deus te trouxe aqui hoje para dizer que a escolha foi dele, não é sua. Lembre-se de uma coisa, esse mundo é passageiro, é transitório, daqui a pouco nós vamos embora. Não falta muito, nós vamos embora daqui a pouco desse mundo. Qual é o seu legado? De que maneira você pretende permanecer nesse mundo? Porque nós vamos partir, mas existe uma forma de permanecer. É deixando um legado na vida das pessoas. É realizando as obras de Deus. Como eu disse, Francisco, 800 anos passou por esse mundo, até hoje é lembrado. Santo Agostinho, que morreu no ano de 460 e pouco, olha, há mais de 1600 anos, até hoje é lembrado. Um homem que viveu uma vida torta, perversa, mas se converteu de verdade para Deus, mudou de vida e se tornou um santo doutor da igreja, e até hoje é lembrado. Então, meu irmão, Deus hoje te trouxe aqui, porque Ele te escolheu. E olha, por muito tempo, quando eu comecei a caminhar, eu achei que eu tinha feito uma escolha. No meu encontro de jovens, em setembro de 2001, tem gente que nem era nascida aqui em 2001. E em 2001 foi meu primeiro encontro de jovens, eu tinha 18 anos, estava vivendo o auge da minha vida. E naquele encontro de jovens, Deus provocou um divisor de águas, um antes e um depois. A minha vida nunca mais foi a mesma a partir daquele encontro de jovens. E de lá para cá, é Deus quem vem conduzindo a minha vida. E Deus vem me revelando os seus desígnios. Eu venho fazendo descobertas de chamados que Deus me fez. Mas naquele momento eu achei que eu estava fazendo uma escolha. Eu falei, não, a partir de agora é isso que eu escolho para a minha vida. Eu escolho Jesus, eu quero caminhar com Jesus. Não sei o que Ele quer de mim, não sei para onde vou, não sei onde Ele vai me levar. Mas eu quero, é esse amor que eu quero. Só que aí eu me deparei com o Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16, onde Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos envio para que produzais frutos e os vossos frutos permaneçam. Veja, meu irmão, antes de você escolher a Deus, antes de você escolher estar aqui, Deus te escolheu primeiro. Foi Ele quem te escolheu. Foi Ele quem te deu a existência, foi Ele quem te formou no ventre da tua mãe, foi Ele quem te amou, te chamou pelo nome, que te consagrou e te constituiu profeta. E hoje Ele está dizendo: filho, filha, eu te escolhi e te envio para que produzais frutos e o vosso fruto permaneça. Você não é a melhor escolha de Deus, não, talvez foi a pior. Porque Deus é especialista em transformar uma vida destruída, aniquilada pelo pecado, em uma grande obra-prima, uma grande obra de arte. Uma vida virtuosa e inspiradora, onde as pessoas olham e falam: cara, como esse cara é de Deus. Que família linda ele constituiu. Que vocação maravilhosa ele exerce. Deus tem um projeto para a sua vida. Toma posse, diga o seu sim hoje a Deus, porque o sim daquela mulher gerou salvação até os dias de hoje. O seu sim pode gerar salvação na vida das pessoas. Por isso, meu irmão, toma posse desse chamado. A música foi a porta que Deus abriu para me atrair. Jeremias, no capítulo 20, versículo 7 diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então foi pela música que Deus me atraiu. Eu era músico secular, e aí Deus me trouxe através da música. Então a música foi a minha primeira descoberta. Até então achei que era a minha maior vocação, mas aí veio outra descoberta. Eu descobri o chamado para o ministério de pregação, levar a palavra de Deus. E aí um dia eu fui pregar e me disseram assim: olha, eu vou chamar um cara agora aqui, que eu não sei se ele é um cantor que prega ou é um pregador que canta. E essa apresentação me deixou um tanto quanto confuso, né? Depois eu fui embora, eu fiquei pensando: peraí, eu sou um cantor que prega ou sou um pregador que canta? Porque o meu primeiro chamado foi a música, foi a minha primeira descoberta, o meu primeiro amor com Deus. A pregação veio depois.
Mas Deus confirmou no meu coração que o meu chamado primeiro é a pregação. A música foi um pretexto de Deus. A música foi uma porta que Deus abriu. Porque Deus não estava interessado na minha musicalidade. Deus estava interessado em mim, no meu coração. Então Ele usou a música como um pretexto. Talvez, meu irmão, a música é um pretexto de Deus na sua vida. Porque Deus nem está tão interessado assim no seu tocar ou no seu cantar. Porque se Ele não for dono do seu coração, de nada vale a sua voz e o seu instrumento. Se o seu coração não pertencer a Deus, nada disso vale. Isso é só barulho. Então, meu irmão, eu descobri que se meu coração não fosse de Deus, a minha musicalidade era só barulho dentro da igreja. Qualquer coisa, se meu coração não for de Deus, as palavras que eu estou dizendo aqui não vai ter efeito nenhum sobre a vida de ninguém. Mas se meu coração for de Deus, meu irmão, isso aqui vai entrar como uma flecha rasgando a tua alma hoje. E você vai sair daqui hoje com a certeza de que Deus te escolheu segundo o seu critério, não os critérios humanos. Te escolheu minuciosamente no meio de um povo numeroso para manifestar a sua glória, para te enviar, para que você possa produzir frutos, para que você possa salvar a vida dos jovens, para que você possa salvar a vida das crianças, para que você possa salvar a vida das famílias que estão sendo de forma desleal atacadas por Satanás. Em 1917, exatamente aquela Nossa Senhora ali, ó, Nossa Senhora de Fátima, ela disse para a irmã Lúcia que no fim dos tempos a batalha final entre o bem e o mal, entre Satanás e Deus, era contra as famílias. Vocês estão percebendo isso ou só eu percebi? Vocês estão percebendo que o tempo está passando mais rápido ou só eu percebi isso? Não parece que foi ontem o encontro da semana passada? Daqui a pouco vocês já estão aqui sábado de novo. Porque o tempo está passando rápido. As crianças estão crescendo rápido. Deus tem pressa. Então, meu irmão, está na hora de você dizer o seu sim a Deus. Queria que você ficasse de pé agora. Que você ficasse de pé. Porque quem faz um chamado, quem chama, espera uma resposta. E já vou dizer para você, Deus não aceita não. Porque se você falar não hoje para Deus, Ele não vai desistir de você. Ele vai atrás de você como foi atrás de Jonas. Você vai se esconder, Deus vai te encontrar. Ele vai dar um jeito de falar assim: filhão, é você, não tem outro, não adianta. A missão que Deus deu para mim, eu não posso terceirizar para você. Eu não posso terceirizar aquilo que compete a mim, aquilo que Deus mandou para mim fazer. Senhor, manda o Max lá no meu lugar. Ele está preparado, está melhor que eu preparado. Senhor, não, é para você. O Max tem outra missão. Eu vou delegar outra coisa para ele. Isso que eu deleguei para você, se você não fizer, ninguém vai fazer. Se você não realizar a missão que Deus te deu, ninguém vai realizar essa missão. Aí eu fico imaginando a gente indo lá prestar conta para Deus. Aí você chega lá com aquele carão, né? E Deus falando assim: puxa, meu filho, pois é, né? Te dei tanto tempo lá na terra, lá você não me deu uma oportunidade para te dizer o porquê e para que eu te mandei para lá. Qual era o meu propósito sobre a sua vida? Então, meu irmão, dá essa chance para você mesmo. E lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Se você não guardar nada do que eu disse até agora, mas guardar isso que eu vou falar, a minha missão já está cumprida. Deus não precisa de nós. Deus sem nós continua sendo. Agora, nós sem Deus não somos. Então, meu irmão, saiba de uma coisa: Deus não é Deus que precisa de você, é você. Sou eu que preciso dele. Então você não vem aqui: Deus precisa de mim, né? Ele me escolheu. Não. Fala assim: não, eu estou aqui porque sem Deus eu não sou nada. É eu quem preciso dele. Eu estou aqui porque Ele pagou o maior preço. Um preço que ninguém vai pagar. Ninguém vai fazer isso por você. Nem pai, nem mãe, nem namorado, nem esposo. Ninguém vai fazer isso por você, só Ele.
Só Ele foi capaz. E se precisasse fazer de novo, Ele faria de novo. Coloque a mão no seu coração agora. Você vai fazer a sua oração com suas palavras. Vai dizendo a Deus, com suas palavras, com toda a sinceridade do seu coração, ainda que seja um diálogo muito simples. E eu já te digo, Deus tem predileção pela simplicidade. Senhor, nós estamos aqui, eu estou aqui hoje, Senhor, não por uma vontade minha, porque a minha vontade agora era estar em casa com minha esposa, com meu filho, depois de um dia tão cheio, né? Afinal de contas, hoje o